Nós vamos conversar um pouco hoje sobre ansiedade. É claro que por causa do tempo, né, nós não vamos de uma maneira tão profunda e também nós não vamos em algo tão técnico, porque apesar de estudar sobre o assunto, eu não sou um terapeuta, eu sou um pastor, né? Então nós vamos ver um pouco sobre ansiedade, o que algumas das causas, mas principalmente qual é o remédio que nós encontramos na palavra de Deus para combater a ansiedade. Vamos conversar um pouco sobre isso nessa manhã e a minha oração é que você encontre cura na palavra de Deus. A minha oração é que você encontre paz na presença de Deus e que a sua ansiedade ela possa bater em retirada em nome de Jesus. Nós vamos ver à luz da Bíblia. A palavra de Deus é o manual de vida para a nossa existência. Nós somos pautados pela palavra de Deus. Ela é a nossa única regra de fé e de prática. Então vamos lá. Ansiedade. Para começar, é preciso entender que uma pessoa não é ansiosa porque ela deseja ser ansiosa, né? Não é algo que ela quer ser, não é algo que ela tem controle. Ela não escolhe estar ansiosa ou ela não escolhe ser ansiosa. Muitas vezes a gente diz para a pessoa, para com essa ansiedade, né? Deixa isso para lá. Mas não é tão simples para quem está vivenciando aquele sofrimento. Então, uma pessoa não é ansiosa porque ela quer, né? Porque ela quer ser ansiosa. Uma outra coisa que precisamos de entender também, que não é uma tarefa muito fácil descobrir qual é a causa da nossa ansiedade ou da ansiedade de alguém. Existem várias causas, são vários fatores. E acredita-se que experiências que alguém teve na sua primeira infância pode ser a causa de muitos casos de ansiedade. Experiências negativas que as pessoas tiveram ainda muito novas na sua primeira infância, né? Sabemos também que existem causas biológicas para a ansiedade, né? Que são anormalidades químicas, na verdade. São distúrbios no cérebro, nos hormônios, que podem causar ansiedade. Há casos de ansiedade que são problemas hormonais. Então, nós temos que entender que também é uma grande causa de ansiedade. Além disso, a vida corrida que nós levamos causa ansiedade, né? A autoexpectativa que nós colocamos na vida, a autoexpectativa que nós colocamos em nós mesmos gera um quadro de ansiedade, né? Essa pressão toda por uma alta performance, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais esperto, você tem que estar na frente de todo mundo, você tem que saber de tudo. Isso também gera muita ansiedade em nós. Excesso de informação, né? Você fica sabendo dos problemas do mundo inteiro. Nós não estamos preparados para isso. Nós não fomos feitos para lidar com o problema do mundo inteiro. Isso gera ansiedade no nosso coração, né? Alto índice de violência ao nosso redor, esse estado permanente de medo, de insegurança, também gera ansiedade no nosso coração, né? Insegurança na economia, né? Um caos na economia, esse momento que a gente vive de pandemia, essa incerteza pelo futuro, esse desejo de controlar todas as coisas, né? De ter tudo sob o nosso controle, não querer surpresas desagradáveis, isso gera em nós muita ansiedade. Então, as causas são múltiplas, né? As causas são complexas. Talvez eu disse alguma aqui que se encaixou naquilo que é a sua realidade. Você diz, olha, isso faz sentido para mim, né? Então, vá entendendo aí essas coisas. Agora, por mais estranho que pareça ser, existe uma ansiedade que ela é boa. Existe uma ansiedade que ela é benéfica, ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa existência. É aquela ansiedade que nos deixa preparados para alguma situação que nós vamos ter que enfrentar, né? Então você pode dizer assim, quando eu tenho que resolver algum problema no outro dia, ou quando eu tenho um desafio no outro dia, eu fico ansioso. Isso é completamente normal, né? Você precisa de executar uma tarefa mais complexa no seu trabalho,
é completamente normal que você fique ansioso. E essa ansiedade, ela é boa porque ela nos deixa alertas, que ela nos faz preparar para aquele desafio que nós vamos enfrentar, para aquela tarefa que nós vamos ter que desenvolver e a gente possa desenvolver aquilo com qualidade, com eficiência. Então eu vou ter que dar uma aula amanhã, eu fico ansioso. O que eu vou fazer diante dessa ansiedade? Eu vou me preparar melhor. Eu não vou para lá de qualquer jeito. Então essa ansiedade que me faz preparar para a situação que eu vou vivenciar, ela é boa. Mas a ansiedade boa é aquela ansiedade que me faz olhar para a situação com mais atenção, mas ela não me paralisa, né? Essa ansiedade é uma preocupação sadia que nos leva a lidar com responsabilidade sobre as coisas que nós temos que resolver. Essa é uma ansiedade benéfica, né? Sadia, que é normal a todo ser humano. Isso faz parte de nós. E até o apóstolo Paulo teve essa ansiedade ou essa preocupação. É interessante o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 27 e 28. Ele diz assim: trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação por todas as igrejas. Olha que interessante, Paulo tinha preocupação, uma preocupação por todas as igrejas que ele plantou, mas essa é uma ansiedade boa, que perceba que esse sentimento não paralisa Paulo, ele não fica inerte diante da situação. É uma preocupação que o faz trabalhar, que o faz se preparar, que o faz cuidar daquelas igrejas. Então eu estou dizendo aqui que existe uma ansiedade que ela é natural, que ela é normal, que ela faz parte do nosso organismo, da nossa maneira de lidar com as situações, e ela nos leva a nos preparar para essa situação diferente. Quando a ansiedade é um problema? Quando ela paralisa, né? Quando a ansiedade é um problema? Quando ela tira a sua qualidade de vida, quando ela torna a vida inviável, aí a ansiedade se tornou um grande problema. Quando essa ansiedade te impede de viver o presente, você está preso no futuro ou preso no passado e você não consegue desfrutar do presente. Ansiedade é um problema quando o corpo reage de uma maneira desproporcional à situação que você está vivendo, né? Por exemplo, você tem que resolver uma coisa normal do seu cotidiano e de repente você tem taquicardia, você começa a suar muito, né? Você começa a chorar de forma descontrolada. Isso é o corpo reagindo à ansiedade, mas de uma maneira desproporcional àquilo que você está vivendo. Aí se torna um problema, é algo realmente patológico, né? A ansiedade, ela se torna um problema quando ela não tem um motivo. Não existe algo que desencadeie aquela preocupação. Você não tem motivo para estar preocupado, você não tem motivo para estar ansioso, né? Aí é um problema. Então, resumindo, né, essa ansiedade, a ansiedade é um estado psicológico causado principalmente por uma antecipação a uma situação de perigo ou uma situação de desafio que nós vamos viver, né? Uma situação desagradável, e isso nos deixa em alerta, né? Mas a ansiedade também pode se tornar um estado de sofrimento, que nós entramos nele por causa de uma situação que não aconteceu e que pode nem acontecer. Muita gente sofre com ansiedade, que é um sofrimento antecipado de coisas que nunca vão acontecer. Ansiedade pode ser um excesso de futuro no seu presente, ou ansiedade também pode ser muito passado no seu presente, e você não consegue viver o seu presente. Eu li aqui 2 Coríntios 11, 27 e 28. O escritor Max Lucado, ele traz uma definição muito interessante sobre ansiedade, que ele fala: ansiedade é uma tempestade de e se, né? Quando você fica cheio de e se na sua cabeça. E se eu não conseguir? E se isso der errado? E se eu pegar o Covid? E se o meu caso for grave? E se eu tiver uma reação à vacina? E se eu perder o meu emprego? E se os meus filhos... E aí nós vamos nos enchendo de ansiedade,
enchendo desses e se isso acontecer na minha vida. E nós ficamos muito presos ao futuro ou ao passado. Infelizmente, realmente, a Ana Júlia falou aqui, o Brasil é o país com a maior taxa de transtorno de ansiedade no mundo, né? Nós somos os campeões nesse diagnóstico de ansiedade patológica, onde as pessoas precisam de medicação realmente para essa ansiedade. Cada fase da vida da gente traz as suas preocupações naturais dessa fase. A questão é que nós somos especialistas em transformar preocupação, que é uma preocupação normal, em um quadro de ansiedade, né? Hoje nós temos crianças que são ansiosas, seja por causa do tipo de informação que elas têm recebido, seja por experiências negativas que elas têm passado, ou seja porque os pais são extremamente ansiosos e a criança naturalmente absorve um quadro de ansiedade que é transmitido pela conduta dos pais, né? Isso acontece, por isso é tão importante a gente cuidar disso na nossa vida. Os adolescentes são ansiosos, né? Será que eu vou ser aceito pela minha turma? Será que eu vou passar de ano? Será que eu vou conseguir me dar bem na vida? Será que eu vou ser alguém que vou conseguir ter um sucesso de acordo com o que o mundo pede que eu tenha, né? Então a gente vive isso, né? Os jovens são ansiosos. Será que eu vou me casar? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou conseguir entrar naquela faculdade que eu quero? Será que eu vou ter uma estabilidade financeira? Os adultos são ansiosos, né? Como eu vou criar os meus filhos? Será que meu casamento vai dar certo? Será que eu vou conseguir manter o meu emprego, né? Será que com quem os meus filhos vão casar? Quando eu não me preocupo comigo, eu já começo a me preocupar com os meus filhos. Será que os meus filhos vão dar certo na vida, né? Os idosos são ansiosos em algumas situações, né? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou ter uma doença grave? Será que eu vou perder a minha autonomia, a minha independência? Então eu vou parar por aqui, porque você já pode ter começado a ficar ansioso com esse tanto de coisa que eu disse, né? Então, a ansiedade são várias causas, é complexo. E se você sofre de uma ansiedade crônica, você deve procurar ajuda. Isso é fato, né? Por as causas serem múltiplas, muitas vezes o tratamento da ansiedade ele deve também ser multidisciplinar. Você deve procurar um médico, né? Um psiquiatra que possa te ajudar no diagnóstico. Dependendo do seu grau de ansiedade, você pode fazer um uso de medicação por um tempo, né? Que te estabilize por um tempo para você lidar melhor com aquela situação. Eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Você pode fazer uma terapia que vai te ajudar também no quadro de ansiedade, né? Mas também você precisa de um aconselhamento bíblico, né? Para lidar com a sua ansiedade, porque na palavra de Deus nós achamos o remédio para as enfermidades da nossa alma. Como eu não sou um médico, nem sou um terapeuta, eu sou um pastor, eu vou trazer para vocês um aconselhamento bíblico dentro da palavra de Deus sobre ansiedade, né? E é justamente aqui que eu vou atuar. Orientações bíblicas para a gente lidar com ansiedade. E o texto que eu vou usar nessa manhã é Filipenses 4, versículos 6 e 7. Depois dessa introdução longa, enfim, eu vou entrar no texto de hoje. Vou usar outros textos, mas o texto base vai ser Filipenses 4, 6 e 7, um texto muito conhecido que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Bom, o apóstolo Paulo que está dizendo, e aí você toma essa palavra e acolhe ela no seu coração. Mas se fosse eu dizendo para você, num aconselhamento pessoal, você sentou aqui no gabinete, a gente conversando, eu disse para você, não ande ansioso por coisa alguma, você ia dizer assim, não é tão fácil, pastor, né? Não é assim que funciona, você acha que é fácil, não está ansioso, mas é Paulo que falou, não andem ansiosos por coisa alguma. A palavra que Paulo usa aqui, no grego, para ansiedade, não andem ansiosos, traz uma ideia literal de uma pessoa que está dividida, uma pessoa que está sendo puxada por todos os lados, né? Uma pessoa que não consegue colocar os pés no presente, ela está no passado, pensando assim,
poxa vida, o meu passado foi tão ruim, e se o meu passado se repetir, e se eu não conseguir romper com o meu passado, ou essa pessoa que está ansiosa é alguém que está presa no futuro, né? Ela pensa, e se eu não der conta do futuro? E se alguma coisa der errado? Aquela tempestade de e se que o Max Lucado cita no seu livro sobre ansiedade, né? Essa pessoa que está dividida, ela está confusa, ela está pressionada, ela está repartida, ela não consegue ficar inteira no presente. Paulo usa essa palavra para descrever ansiedade. Então o Senhor está dizendo, através da sua palavra, para nós hoje, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Para aqueles que estão ansiosos porque estão presos a alguma experiência ruim no passado, eu vou trazer um remédio da palavra de Deus para você, que é Filipenses 3, 13 e 14. Olha, se o seu quadro de ansiedade é por algo que aconteceu no passado e você não consegue sair de lá, esse texto é para você. Olha só, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A maneira saudável de olhar para o passado. Uma maneira saudável de olhar para o passado é com gratidão. Olhar para o passado e ver o que Deus fez e dar glórias a Deus. E até ver pelas situações difíceis que passamos, mas que hoje nós não estamos mais nelas e darmos glórias a Deus. Uma maneira sadia de olhar para o passado é olhar para o passado e ver o que Deus fez e sermos lembrados de que Deus não mudou, Ele continua fazendo. Uma maneira saudável de olhar para o passado é aprender com os erros que nós cometemos. Imagine se o apóstolo Paulo olhasse para o passado dele, né, pensando que ele foi um perseguidor da igreja. Nós não podemos mudar o passado. Paulo sabia disso, ele sabia. Ele perseguiu a igreja, ele consentiu na morte de Estevão, ele deu cartas para pessoas perseguirem cristãos, mas Paulo não podia mudar o seu passado. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse ficado preso naquilo que ele fez, naquilo que ele fez de errado, nas suas experiências ruins, né, de uma maneira tão agressiva, ele perseguiu os cristãos. Mas nós não podemos ficar presos ao passado. O passado deve ser como um retrovisor do carro, que você olha para ele quando você vai fazer alguma manobra. E você vê, olha, eu tenho que tomar cuidado com isso, e você olha para o passado para não cometer os mesmos erros. Mas ninguém dirige um carro olhando no retrovisor. Não é possível. Nós temos que olhar para frente, né? Tem uma música muito interessante que ela fala assim, o sentido da vida é para frente. Nós olhamos para o passado para fazer essas manobras, olhamos no passado para fazermos para olhar com gratidão, com louvor ou com aprendizado, mas nós temos que seguir em frente, né? Nós temos que seguir em frente. O Senhor pode curar o seu coração das experiências ruins que você teve no passado. O nosso Deus é um Deus que cura emoções, que cura a nossa alma, que cura as experiências ruins que tivemos, que cura as suas feridas. O Senhor pode perdoar os pecados que você cometeu no passado. O Senhor perdoou o apóstolo Paulo, Ele pode te perdoar. Há sangue na cruz de Cristo para perdão dos seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O Senhor pode te dar um futuro brilhante. O seu passado não muda, mas você pode semear para um futuro melhor, cheio da bênção de Deus. Agora, para aqueles que andam ansiosos por causa do futuro, e talvez essa seja a maior causa de ansiedade, né? Medo do futuro, insegurança em relação ao futuro, o remédio para nós é Mateus 6. Vou ler do 31 ao 34, que diz assim, se esse é o seu caso de ansiedade por causa do medo do futuro, insegurança em relação ao futuro, esse é o remédio para a sua alma. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Palavra difícil, hein?
pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. É um ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Não fiquem ansiosos pelo amanhã. São os pagãos, são aqueles que não creem em Deus, são aqueles que não estão em Deus que se preocupam com essas coisas. Alguém que se preocupa com o futuro, né? Aquele que está ficando ocupado antes do tempo, ele fica tão preso no futuro que ele não consegue agir no presente. Essa é uma ansiedade que muitas vezes paralisa. A melhor maneira de olhar para o futuro, na verdade, é saber que Deus está no nosso futuro. Deus já está lá. Deus sabe das coisas que eu preciso. Deus está no controle de todas as coisas. E o que eu posso fazer é plantar uma boa semente hoje. O que eu posso fazer é fazer boas escolhas hoje. O que eu posso fazer é obedecer a Deus hoje. E o futuro, como a gente costuma dizer, a Deus pertence. Basta a cada dia o seu próprio mal. Se eu me preocupo, se eu me ocupo antecipadamente, primeiro eu não mudo nada. Eu não estou no futuro para fazer algo lá. Eu só consigo fazer no presente. E é aqui que eu tenho que agir. E é interessante que Jesus está ensinando aqui que a nossa vida não pode ser uma busca, simplesmente se limitar a uma busca pela sobrevivência. A nossa vida não pode se limitar a uma busca simplesmente por sobreviver, mas deve ser uma busca constante pelo reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus vai nos manter vivos, Deus vai nos manter supridos enquanto Ele tiver um plano para nós aqui nessa terra. Essa é a verdade. Então, se preocupe com hoje, cuide da sua casa hoje, seja um bom profissional hoje, cuide do seu casamento hoje, cuide dos seus filhos hoje. O futuro está nas mãos de Deus. O que nós podemos fazer é obedecer a Deus e buscar o reino de Deus. Jesus está dizendo, não se preocupem com o amanhã, se ocupem hoje em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a direção para nós. Quando você lê esse texto, é muito provável que você se sinta impotente diante dele, mas essa é a vontade de Deus. Abraça essa palavra. Olha, deixe que o amanhã traga as suas próprias preocupações. Cuide de hoje. Eu acho que é Spurgeon que diz que a ansiedade nos deixa tão presos no amanhã, e eu vou parafrasear, não vou lembrar aqui da frase certinha, mas a ansiedade drena tanto as nossas forças no amanhã que a gente não tem força para agir agora. E Jesus está ensinando, olha, não se preocupe com o amanhã. São os pagãos que se preocupam com essas coisas. Olha só como Jesus nos encurrala, né? Assim, vocês são filhos de Deus. E Deus sabe cuidar dos seus filhos. Um outro remédio para a ansiedade, agora eu vou voltar para o texto de Filipenses, é troque a preocupação por oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas se aproxime de Deus em oração, com súplicas e ação de graça. Troque a preocupação por oração, gente. Mas é trocar de verdade, é quando você começar a se preocupar, você, está na hora de orar, dobrar o seu joelho, fechar a porta, ir para um lugar sozinho e começar a falar com Deus. A ansiedade, ela nos traz uma obsessão pelo problema. A gente não consegue pensar em outra coisa a não ser naquele problema. E dessa forma, a nossa força é consumida. O nosso sono é consumido, a nossa paz é consumida por tanta preocupação com aquele problema. E quando eu vou orar, eu tiro os olhos do problema e eu coloco os olhos em Deus, que é aquele que pode resolver o problema. Eu duvido que você tenha se preocupado tanto com alguma coisa que aquilo se resolveu por causa da sua preocupação. Isso nunca vai acontecer. A preocupação não traz nenhuma solução, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos trocar a preocupação por oração. O problema nos leva à angústia, nos leva ao sufocamento, colocar o foco no problema nos leva a murmurar. Às vezes a gente pensa, mas por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso comigo? E nós precisamos, na verdade, nos aproximar de Deus em oração. Remédio para a ansiedade é trocar a preocupação por oração.
Paulo está dizendo, olha, ao invés de vocês ficarem ocupados por algo que vocês nem sabem se vai acontecer, se ocupem em buscar a Deus em oração. Os especialistas dizem que uma maneira de você combater a ansiedade é você ter um hobby, uma atividade prazerosa que tire a sua atenção do problema. Isso é bom, isso faz parte, e isso é algo bom para o seu tratamento, né? Mas a questão é que o problema vai continuar ali, né? É uma ação paliativa, ela é interessante, ela é boa, mas a proposta do apóstolo Paulo é ainda melhor, né? Tire os olhos do problema, não é esqueça o problema, mas traga o seu problema e o coloque nos pés de quem pode resolvê-lo. Coloque aos pés do Senhor. Ficar ansioso não resolve nada, mas a oração resolve. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E o apóstolo Paulo, ele traz 3 tipos de oração, na verdade, quando ele fala aqui. Primeiro, é a oração em si, que a palavra aqui no original que Paulo usa é algo que nos remete à adoração a Deus. Troque a ansiedade por adoração. Lembre quem Deus é. Louve o nome do Senhor. Tire o seu foco da preocupação, do problema e coloque os seus olhos na grandeza de Deus, no poder de Deus, na majestade de Deus, na bondade de Deus, na soberania de Deus, na glória de Deus. Olhe para Deus e comece a louvar o nome do Senhor. Louvar o nome do Senhor. E quando nós louvamos o nome do Senhor, nós tiramos os olhos de nós mesmos e o nosso coração se inunda de uma paz poderosa que o apóstolo Paulo fala. Adore a Deus. Louve o nome do Senhor. E há um outro tipo de oração que Paulo fala da súplica, né? A súplica, o sentido da palavra aqui realmente é um pedido pessoal, é um pedido de socorro, é aqui que você vai fazer conhecido diante de Deus a sua necessidade, a sua dor, a sua angústia, você vai colocar para fora. Não é tão bom quando você desabafa, você encontra alguém que você de confiança, que você possa falar dos seus problemas mais profundos, e a primeira pessoa que nós devemos fazer isso é Deus. Colocar diante de Deus essa súplica, fazer diante de Deus conhecida a nossa necessidade. Deus já conhece, mas às vezes eu preciso de expressar isso, porque isso já vai ser o começo da cura. Às vezes eu preciso de falar para Deus dos meus problemas, porque às vezes durante a minha oração eu vou identificar qual é o meu real problema. Você está entendendo? Às vezes eu acho que o meu problema é mas quando eu começo a orar, o Espírito de Deus vai movendo o meu coração e eu descubro que o meu problema não é bem esse. E aí eu descubro qual é a real causa da minha preocupação ou da minha ansiedade. Com súplica. Eu vou para 1 Pedro 5,7, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre o Senhor, com súplicas. E também com ação de graça, né? Quando eu adoro a Deus pelas coisas que ele fez, isso é ação de graça. E quando eu adoro a Deus porque ele fez, o meu coração se enche de esperança, porque, como eu já disse aqui, eu me lembro, Deus fez, Deus faz e Deus vai continuar fazendo, porque Deus não muda. Deus não mudou. E aí, eu não dou lugar à murmuração, porque a ansiedade pode me levar à murmuração. Olhar para o problema pode me levar para a murmuração, mas aqui no lugar da murmuração eu vou ter ação de graças. Eu vou dizer, Deus já fez, Deus já operou na minha vida, olha o que Deus já operou na minha vida, olha o que Deus fez no meu passado, olha como Deus transformou a minha vida, olha como Deus perdoou os meus pecados, olha como Deus me deu uma esperança nova. Ele fez e ele vai continuar fazendo. Essa foi a estratégia de Davi para enfrentar Golias. Ele disse, olha, mesmo Deus que me deu a vitória sobre o urso, sobre o leão, é o Deus que vai agir em relação a esse gigante, a esse incircunciso, que está zombando do Deus vivo. Então, ação de graça. E a paz de Deus virá. O apóstolo Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, né, que são os nossos sentimentos, e guardará as nossas mentes, que são os nossos pensamentos, em Cristo Jesus. E a paz de Deus vai vir sobre nós. A paz de Deus vai encher o nosso coração. Mais um remédio aqui, olha, para a ansiedade. Tire os olhos do passado. O Senhor pode te curar, né?
esquecendo das coisas que para trás ficam. Olhe para aquelas que estão diante de você. Olhe para Jesus. Não fique preso no futuro, né? Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Cada dia vai trazer o seu próprio mal, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Descanse em Deus. Um remédio para a ansiedade: troque a preocupação pela oração. Mais um remédio contra a ansiedade: alimente o seu coração com as coisas certas. Agora eu vou para o versículo 8 de Filipenses, onde Paulo fala assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Do que você tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem enchido o seu coração? Leia menos as notícias, leia mais a palavra de Deus. Converse menos com as pessoas, converse mais com Deus. Não estou dizendo para você andar desinformado, eu estou dizendo equilibre isso na sua vida. Eu não estou dizendo para você abandonar os seus relacionamentos, eu estou dizendo equilibre isso na sua vida. Se relacione com Deus, se alimente daquilo que vai nutrir a sua alma de fé. E a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Provérbios 12, 25. Parece que a Dora já colocou esse versículo aqui, que diz assim: ansiedade deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Né? Ansiedade deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Então enche o seu coração de uma boa palavra. Enche o seu coração de algo que vai te trazer esperança. Se lembre daquilo que vai trazer esperança. Lembre-se, então, que Deus é maior do que os seus problemas. Lembre-se, então, que Deus se importa contigo. Você é filho de Deus, você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Você acha que Deus vai desamparar os seus filhos? Você acha que Deus pode se esquecer de você? Na verdade, ele diz: olha, mesmo que a mãe se esqueça do filho que está amamentando, eu não vou me esquecer de você. Lembre-se nessa manhã de que Deus está no controle de tudo. Uma grande causa da ansiedade é o desejo que nós temos de controlar tudo nos seus mínimos detalhes. Queremos controlar o presente, queremos controlar o futuro, queremos controlar as pessoas, mas nós não temos controle de absolutamente nada, mas Deus tem todo o controle, todo o domínio nas suas mãos. Se lembre, Deus está no trono, Deus está governando, Deus não é pego de surpresa, Deus sempre sabe o que está fazendo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas troquem ansiedade pela oração, súplica e ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Vamos escolher muito bem o que nós temos pensado, do que nós temos nos alimentado, do que tem enchido o nosso coração. E tem uma palavra aqui, bem interessante, do Michael Gerson, que ele diz assim: aqueles que acreditam em um Deus soberano devem ser menos irritados, menos ansiosos e menos temerosos. Você acredita em um Deus soberano? Então, seja menos irritado. Deus está no controle. Seja menos ansioso. Seja menos ansioso. Deus está no controle. Seja menos temeroso. Deus é soberano. Deus sempre sabe o que está fazendo. Não fique preso no passado. Não fique preso no futuro. Faça o que você deve fazer no presente. Busque a Deus. Ore. Troque a sua preocupação por oração. Troque as más notícias pelas promessas de Deus em sua palavra.
se refugie na presença de Deus. Creia, você é filho de Deus, Deus está cuidando de você. Você está vivendo um grande problema, uma grande angústia, um problema muito difícil. Deus é maior do que esse problema. Deus pode cuidar dos seus filhos, mesmo ele estando longe dos seus olhos. Deus pode cuidar do seu casamento, do seu marido, da sua esposa, mesmo quando você já não pode fazer mais nada. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então, descanse no Senhor. Confie no Senhor e que Ele guarde os seus pensamentos, Ele guarde as suas emoções em Cristo Jesus.